Fernando Caetano, cadê o Fernando Caetano? Tá aqui, ó. Palmeiras, então tá aqui, Academia, Verdão, as informações, o Palmeiras se prepara aí, jogo da Copa do Brasil no meio de semana e tem bastante gente aí pra você falar a respeito agora, hein, Caetano? A turma tá trabalhando firme aí, ó. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Prieto, amigos do Boa Tarde Fox, agora do lado de dentro da Academia de Futebol, acompanhando a preparação do Palmeiras para esse jogo de amanhã, quarta-feira, contra o Cruzeiro no Allianz Parque, primeira partida das quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil, então é um jogo eliminatório, né, um confronto eliminatório, então o Palmeiras vai com o que tem de melhor nesse momento para tentar um bom resultado e depois deixar a classificação bem encaminhada para o jogo da volta lá no estádio do Mineirão. A gente observa aqui ao fundo, ó, o técnico Cuca está no gramado acompanhando aí o treinamento dos jogadores. Na verdade, não dá para a gente dividir entre titulares e reservas, porque os titulares, os jogadores que atuaram bastante contra a Ponte Preta, estão num trabalho interno na academia de musculação, trabalho de recuperação física. Aí no campo a gente nota aqueles que entraram durante a partida contra a Ponte Preta e alguns reservas. O técnico Cuca, então, trabalhando com esses atletas no campo agora. Lembrando que para o jogo desta quarta, o Palmeiras tem desfalques importantes, né? O lateral direito Mike já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, então não pode defender o Palmeiras contra o Cruzeiro, né? O zagueiro Luan já também disputou a competição pelo Vasco da Gama, também não pode jogar. Mesma situação do zagueiro Juninho, que atuou pelo Coritiba também na Copa do Brasil. Então esses três atletas ficam de fora, além do Bruno Henrique, jogador recém-contratado, também não pode jogar, o volante Bruno Henrique, porque ele não foi inscrito ainda na Copa do Brasil. Por outro lado, o Cuca tem algumas novidades aí para montar o time. 4 jogadores estão voltando aos treinamentos. O zagueiro Edu Dracena, que inclusive está no campo, está participando aí dessa atividade. O volante Thiago Santos também está participando do treinamento, assim como o Zé Roberto, lateral esquerdo, e o atacante Queno. Todos esses 4 atletas, Edu Dracena, Thiago Santos, Zé Roberto e Queno, liberados pelo departamento médico, portanto ficam aí à disposição do técnico Cuca para esse jogo importante contra o Cruzeiro. O Jean ainda é dúvida, o lateral direito se recupera das dores no joelho, ele não está no campo, então segue como dúvida o Jean para o jogo desta quarta-feira no Allianz Parque. Torcida do Palmeiras animada com o momento do time, são 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras subiu da parte de baixo da tabela para as primeiras colocações e agora então volta as atenções para a Copa do Brasil. O Palmeiras que está concentrado na Copa do Brasil e nos bastidores ao mesmo tempo a diretoria tentando a contratação do atacante Diego Souza, jogador do Sport, para reforçar o Palmeiras na sequência da temporada. Agora a gente sabe, ao longo da programação do Fox Sports, o presidente do Sport, o Arnaldo Barros, deu entrevista dizendo que vai dificultar um pouco a saída do Diego Souza se não for paga a multa de rescisão contratual, ele não quer liberar o jogador. O fato é que o Diego Souza teria sinalizado o desejo de se transferir para o Palmeiras. Agora tem aquela situação, né, Prieto? Amanhã o Sport ele vai decidir o título pernambucano contra a equipe do Salgueiro. Então hoje nós estamos na véspera de uma decisão e nesse momento dificilmente deveremos ter novidades quanto ao fechamento do negócio. Eu acho que o Sport vai querer segurar pelo menos até quinta-feira essa situação aí do Diego Souza, porque o time pernambucano está envolvido, então, aí na final do Campeonato Estadual, Prieto. Pois é, tem que respeitar essa decisão, né, da equipe do Sport no Campeonato Estadual. O Diego Souza vai para esse jogo com o técnico Vanderlei Luxemburgo e nós vamos fazer assim, ó o gol, ó o gol. Vai, Fernando Praz, tira daí. Isso. Vamos ver o seguinte, o que disse o presidente Arnaldo Barros hoje, conversando com a nossa equipe do Fox Sports Rádio. Ele deu entrevista ao vivo hoje e falou a respeito do Diego Souza e dessa possível ou não transação entre o Palmeiras e o Sport. Vamos lá. O Diego Souza vai jogar no Palmeiras ou não, presidente?
Bom, o futuro a Deus pertence, né? Pode ser que quando ele terminar o contrato com o Sport, realmente ele volte a vestir a camisa do Palmeiras, eu não posso prever. O contrato dele termina em dezembro de 2019, é isso? Termina em dezembro de 2018, mas o Sport unilateralmente tem a opção de prorrogar por mais um ano. E realmente, Diego Souza tem uma identificação, uma vinculação pessoal com o Sport que transcende a valores, transcende a comercialização da sua arte. Isso é verdade. Diego joga no Sport por uma opção. Nós não temos nenhum interesse nessa negociação. O atleta não tem nenhum interesse nessa negociação. Nós respeitamos o interesse do Palmeiras, o poderio econômico financeiro que o Palmeiras tem, a bagagem de recursos dele, dos patrocinadores. Ficamos lisonjeados em ver o interesse do Palmeiras pelo nosso atleta, mas aqui isso é um assunto que está definido. Qual é o valor da multa do Diego Souza? Ponto. Só isso. Eu entendo a obrigação jornalística de buscar informação e tenho uma resposta para você. É simples. Veja bem, nós temos como política preservar tanto o atleta quanto o clube. Hoje em dia quando o Brasil do jeito que está, quando você estabelece um determinado valor, quando você fala que fulano recebe, tem remuneração de determinado valor, você está expondo aquela pessoa, expondo as mais diferentes tentativas ou elucubrações que se possa fazer criminosamente. Qual é a sua interpretação? O que você entendeu das declarações do Arnaldo Barros, presidente do Sport? Diego fica lá ou vai para o Palmeiras? A interpretação é de que Diego deve permanecer no Sport. A interpretação é de que o Sport não quer perder o jogador e tem uma multa rescisória que protege o clube. Isso é normal. Mas claro que o Palmeiras tem todo o direito de fazer uma proposta, de negociar, de tentar tirar o jogador da equipe pernambucana. A gente sabe que o Diego Souza tem, né, essa vontade de jogar no Sport Recife, já inclusive deixou o Fluminense depois de pouquíssimo tempo para voltar lá para Recife, para voltar a jogar pelo Sport. Ele tem uma identificação, voltou à seleção brasileira justamente jogando pela equipe pernambucana, então não vejo motivo hoje para o Diego Souza deixar o time pernambucano que não seja financeiro. E aí a palavra do presidente é de que a multa é impagável. Só que eu vou lembrar, no início do ano, algumas equipes tinham a vontade de contratar o Richelli, outro jogador do Sport, e as palavras do presidente Arnaldo Barros eram as mesmas. A multa do Richelli nenhum clube do Brasil consegue pagar. E foi o que aconteceu. Ninguém pagou a multa e o Richelli continua lá no Sport Recife. Vamos ver se o destino do Diego Souza será o mesmo. E agora vocês viram na nossa tela, no nosso site www.foxsports.com.br, nós temos uma matéria completa explicando essa novela do Diego Souza. Palmeiras tem que pagar dinheiro jamais visto no Brasil para ter Diego Souza. Inclusive, quando o Pascoal perguntou se estaria na casa dos 15 milhões, ele disse muito mais que isso. Bom, tá aí. Confira no nosso site, confira também os números do Diego Souza. É tão valioso assim? Vale tudo isso? Vamos dar uma olhadinha na temporada de 2017 do jogador. Posição, meia. Idade, 32 anos. Em 2017 foram 27 jogos, 13 gols. Na verdade, a posição dele é polivalente. E aí você pensa, um jogador de 32 anos, dependendo do valor, vale a pena você investir tanta grana, sendo que a revenda depois vai ser um pouco mais complicada? É que o Palmeiras tem uma necessidade, vê uma necessidade agora de contar com um jogador com essas características, mas pensando depois lá pra frente, é um jogador que dificilmente vai ser, né, revendido ou negociado pelo mesmo valor que o Palmeiras pretende pagar agora ou até pode pagar, né? Bom, antes da gente voltar com o Fernando Caetano, que está lá na academia do Palmeiras, vamos colocar a participação do pessoal que está em casa para opinar, para falar a respeito do Diego Souza. Agora, se ele vai ficar no Sport ou se ele vai para o Palmeiras, a gente já discutiu isso ontem e a turma participou. Então a pergunta hoje é diferente, é com relação à seleção brasileira, não é, Helena? Será que no Sport ou no Palmeiras? Onde será que ele vai ter mais visibilidade para o Tite convocá-lo? A gente sabe que esses 6 meses aí são determinantes para a Copa do Mundo. Será que o Diego Souza no Palmeiras teria mais visibilidade? Será que faz diferença? Você participa com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox, dê a sua opinião, participe aqui com a gente, já a gente mostra a opinião de vocês na nossa tela. É isso aí. Depois você fala também, faz diferença estar no Sport ou ir para o Palmeiras para jogar na seleção brasileira? Tem o Caetano aqui com a gente?
participando e acompanhando todas as informações que nós estamos trazendo aqui a respeito do Diego Souza e acompanhando aí o treino do Palmeiras. Ô Caetano, então o desfecho dessa questão Diego Souza pode ser a partir de quinta-feira, não é isso? Eu acredito, viu, Preto, que como o Sport tem essa final amanhã contra o Salgueiro do Campeonato Pernambucano, então eu acho que esse assunto tá em stand-by agora, apertar um pause lá, dar uma parada na negociação aí, e aí depois dessa final do Campeonato Estadual, aí o Diego Souza deve definir o futuro dele, se continua no Sport, se vem para o Palmeiras. Olha, essa informação não é oficial, mas nos bastidores eu procurei apurar sobre o valor dessa multa de rescisão contratual do Diego Souza, que estaria em torno de 30 milhões de reais. Essa informação não é oficial, mas eu apurei esse número, que seria 30 milhões de reais que o Sport está querendo para liberar o Diego Souza. Vamos ver, então, aguardar as próximas horas aí o desfecho dessa negociação, e o Palmeiras segue aqui agora concentrado nesse jogo de amanhã contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. E a atividade seguindo aqui, como eu disse, Preto, os titulares, principais jogadores estão no trabalho de recuperação física na academia. Aqui no campo, aqueles jogadores que atuaram um pouco durante a partida contra a Ponte Preta. Vocês viram ali o Zé Roberto, está liberado pelo departamento médico, Dudu também participando desse treinamento, Borja, atacante colombiano, também está treinando. E hoje, depois do treino, nós teremos a entrevista coletiva do meia venezuelano Guerra. Olha o Keno aí, que está também liberado pelo departamento médico, acabou perdendo esse gol. O Guerra vai ser o entrevistado do dia, ele que está atravessando um ótimo momento no Palmeiras, 23 jogos disputados, 6 gols marcados, os 2 últimos gols marcados contra a Ponte Preta. Ele foi o destaque aí da vitória por 2-1 em cima da Macaca em Campinas. Então daqui a pouco teremos também a entrevista coletiva do Meia Guerra aqui no Palmeiras, Preto. Maravilha, são as informações. O Borja vai fazer o gol ou não? Ele fez falta ou não, Ribeirão? Achei que ele fez, Tem que ser rápido. O braço ali, pra mim foi falta. Foi falta? Foi falta. Então tinha que parar a jogada aí, mas não parou. Também não tem árbitro lá, né? Cuidado. E quando tem, dá confusão, viu? É verdade. Né? Bom, e nós vamos agora com o Fernando Caetano, jogador do Palmeiras, então vamos para academia. Bom, você deve ter ouvido aí, né, Caetano? Ele disse que, viu, Ribeirão, não priorizam campeonato, não. Vão com tudo para cima nas competições que estão disputando. E o que vem pela frente agora é Copa do Brasil. O que está rolando aí, Caetano, além de bola? Pois é, o Prieto, parte final aí do treinamento do Palmeiras nessa véspera do jogo importante contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Luan que não vai poder jogar contra o Cruzeiro, né? Ele já defendeu o Vasco na Copa do Brasil, então o zagueirão tá de fora aí, assim como o Juninho, que também já atuou pelo Coritiba, o Mike, lateral direito, que já defendeu o Cruzeiro na competição, Bruno Henrique, que foi contratado recentemente, não está inscrito na Copa do Brasil, então são aí as baixas do Palmeiras. Ô Prieto, ontem você me perguntava a respeito do jogo do próximo sábado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Você queria saber se o Palmeiras pode ou não poupar alguns jogadores, e tudo indica que sim, viu? Porque como na outra quarta-feira, não amanhã, na outra da semana que vem, o Palmeiras vai até Guayaquil enfrentar o Barcelona pela Libertadores, então o plano do Cuca, a estratégia dele é a seguinte: vai colocar a força total amanhã contra o Cruzeiro, no sábado contra o Grêmio. Alguns jogadores devem ser preservados, inclusive a gente sabe, né, que o Tietê, o Mina e o Guerra, eles estão suspensos no Campeonato Brasileiro e não vão poder jogar contra o Grêmio no sábado. Esse jogo de sábado vai ser no estádio do Pacaembu, uma vez que o Allianz Parque está reservado aí para a realização de um show. Então o Palmeiras amanhã vai com força total, no sábado um time misto para que tenha força total novamente na outra quarta-feira da semana que vem, diante do Barcelona lá em Guayaquil, jogo importantíssimo pela Libertadores. Pedi para o Roger Ribeiro, nosso cinegrafista, fazer aqui um movimento de câmera para a gente observar aí a parte final desse treinamento do Palmeiras.
Os jogadores ali estavam treinando finalizações, mas pelo jeito as finalizações também acabaram. E tiver aí os jogadores do Palmeiras vão deixando então o gramado nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol. O time Caetano já está pronto para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. A gente ainda não sabe a escalação, porque a primeira parte da atividade foi fechada para a imprensa. Quando entramos, só estavam os reservas no campo, os titulares no trabalho de recuperação física na academia. Então tem um pouquinho aí de mistério na escalação do Palmeiras, mas o Cuca está sinalizando que vai entrar com o que tem de melhor, com todos os jogadores à disposição aí para conseguir um bom resultado. Ali, ó, agora aquela parte final, os goleiros já descansando ali com o preparador de goleiros, o Jailson, Fernando Praz, todos os goleiros do Palmeiras ali agora fazendo alongamento, parte final do treinamento de preparação para esse jogão de amanhã contra o Cruzeiro no Allianz Parque, Prieto. Legal, Caetano trazendo as informações ao vivo pra gente, vendo as imagens aí da Academia do Palmeiras, e o Ribeirão me fala aqui, olha, Alberto Valentim está de volta à equipe do Palmeiras. E a imagem mostrou. A gente viu ele passando, caminhando no meio do gramado ali. Ele voltou à comissão técnica do Palmeiras, pelo menos por enquanto, né, Caetano? O Alberto Valentim é uma das novidades, sim, ó. Vamos pedir até pro Rogério. Rogério, ali, ó, o Alberto tá seguindo ali pro meio círculo, atrás da bola. Ali, ó, pegou a bola. É o Alberto Valentim que fez um ótimo trabalho aqui no Palmeiras, deixou a equipe por alguns meses e agora está retornando então. Alberto Valentim conhece bem o clube, as categorias de base, enfim, Alberto então está aí também de volta ao Palmeiras nessa temporada 2017. Prieto, Ribeirão, Helena, amigos do Boa Tarde. Legal. Durante então o Paulistão ele comandou a equipe do RB Brasil. Foi. Isso. E agora está de volta aí. Provavelmente aí ele espera, né, pro ano que vem, quem sabe uma outra equipe aposte nele pro Campeonato Paulista. Vamos ver a participação do pessoal no Twitter, mandando mensagens pra gente. Eu acho que vão falar do Diego Souza agora, é isso mesmo. Rubem Júnior, Diego Souza é um investimento muito arriscado. Tá dizendo o Rubem. Quem mais? Caio Francisco Jorge. Palmeiras e Sport são times de primeira divisão. Qualquer time que Diego Souza esteja, não vai interferir ele ser convocado ou não para a seleção brasileira. Valeu, Caio. Wellington, Diego Souza joga no Palmeiras fácil. Seria uma boa contratação das várias que não deram certo. O Diego chega para jogar no time do Palmeiras. Rick. Terá a mesma visibilidade jogando em qualquer equipe do Brasil, principalmente no esporte, que é gigante. Concordo, é gigante mesmo. William Souza, no Palmeiras, Diego Souza teria mais visibilidade não só para a seleção, mas também para o mercado europeu, com certeza. Então, muito obrigado a todos que participam com a gente através da hashtag Boa Tarde Fox. O pessoal, inclusive, falando se ele teria visibilidade para a seleção brasileira. Esse é o mote, então participe pela hashtag Boa Tarde Fox.